Salve, salve, Dev, tudo bem com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a gente vai dar sequência então aqui no nosso projeto em React, né, nas videoaulas. Bom, então iniciando aqui, a única coisa que eu fiz foi abrir o nosso projeto no VS Code, no meu editor de texto, e na outra metade da tela, então, a gente já tem o React sendo exibido ali para nós, tá? Bom, primeiro momento, então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que testar para ver se os componentes que o React montou para nós, eles estão de fato funcionando, tá? Então, vamos lá. Aqui no Learn React, então a gente vai alterar para Hello World, né? Show? Vamos salvar esse componente aqui principal e bom, show. A gente já tem aqui então o Hello World já sendo exibido para nós, sem problema nenhum. A nossa renderização está funcionando, o Live Reload também tá. Então a gente vai dar sequência aqui então no projeto para poder iniciar de fato. Eu gostaria de ensinar para vocês um modelo de aprendizagem que seja do absoluto zero, tá? Para a gente entender como é que funciona toda a estrutura, tá ok? A gente vai vir aqui e de fato a gente vai excluir todos os arquivos dentro da nossa pasta src, tá? Excluindo todos os nossos arquivos, lógico que o React ele vai apontar para nós que não foi possível encontrar o arquivo index.js, que é nosso ponto de entrada do arquivo. De fato, a nossa pasta src está vazia, então nós vamos criar então um arquivo index.js. Show? Beleza. Aqui o nosso React já detectou esse arquivo, então sem problema nenhum. Iniciando aqui então, nós vamos ter que utilizar um recurso nativo do ECMAScript 6, tá? Que seria o import React, chamamos o React from React. Beleza? Tranquilo. Até aqui, sem problema nenhum. Import React DOM from React DOM. Show de bola. A gente já vai entender o que significa esse React DOM, tá? Mas só para a gente entender aqui então, eu estou importando o React para dentro do meu projeto principal, do meu arquivo de entrada do projeto, tá? Para ele de fato conseguir renderizar alguma coisa na tela para mim. Tudo bem. E como que ele vai fazer isso? Através do React DOM, tá? Então a gente chamando o React DOM aqui, nós temos um método dele chamado render, tá? Esse método render ele vai esperar dois argumentos. O primeiro argumento sendo o componente principal no qual a nossa aplicação vai renderizar, e o segundo argumento seria aonde que ele vai renderizar, tá? Vamos entender um pouquinho melhor, que eu só vou quebrar aqui os nossos parênteses para a gente entender um pouco melhor. Então, abrindo aqui um H4, por exemplo, Hello World. Opa, Hello World, show. Hello World, se a gente salvar, ele vai apontar um erro para nós, justamente porque ele está esperando um lugar para poder renderizar esse documento, esse componente, perdão. Então, aonde que ele vai renderizar? Então, a gente vai buscar esse documento, essa div, no caso, no local onde ele vai ser renderizado. Document.getElementById, show. Pesquisando o elemento root lá da página HTML. Tudo bem, Pedro, beleza, eu entendi. Ele vai renderizar para nós aqui. Ele vai mostrar para a gente de fato o Hello World. Só que aonde que ele está renderizando isso? Vamos entender agora. Dentro da nossa pasta public, nós temos um arquivo chamado index.html, tá? É um arquivo HTML no qual vai ser renderizado todos os nossos componentes, toda a nossa aplicação ela vai ficar aqui. O React ele trabalha na semântica de Single Page Application, o famoso SPA, tá? Então, todos os nossos componentes, toda a nossa aplicação ele vai ser renderizado dentro dessa div chamada root, que ela vai estar dentro do body da nossa aplicação, tá? Então, dentro dessa div root, no qual nós estamos buscando através do index, né? Então, nós estamos dizendo aqui o quê? O React DOM renderiza para mim esse componente, no caso, nós utilizamos Hello World, né? Aonde? Passando a vírgula, o segundo argumento esperado, então ele é aonde que ele vai renderizar. De fato, nós pegamos aqui o getElementById root, tá? Não passamos a cerquilha aqui justamente porque ele já está esperando um ID, beleza? Bom, show de bola. Tendo isso em mente, então, nós falamos assim, beleza, tranquilo, então a gente pode renderizar 10, 15 componentes aqui nesse index.js e a gente vai ser feliz. Só que não é assim, né? Se nós duplicarmos essa linha aqui, então, ó, só vou duplicar ela para baixo e vou deixar o vírgula na linha de baixo, justamente como primeiro argumento. Se a gente colocar um Hello World 2 aqui, ó, no caso, a gente não vai conseguir renderizar, justamente porque o JSX, né, que é a linguagem que trabalha por trás do React, o que acontece? Ele dá um erro para nós, um erro adjacente, tá? O que seria esse erro adjacente? Ele não consegue renderizar dois componentes sem estar envolvido em uma div.
uma div, uma propriedade aqui do React, nós já vamos entender, porém, a gente não consegue renderizar dois componentes de uma vez. A gente tem que sempre englobar isso dentro de um elemento pai, entre aspas, para de fato esse elemento pai ser um componente só. E eu já vou explicar para vocês agora via linha de código, tá? Se a gente abrir uma div aqui, então, nós conseguimos entender que agora, de fato, nós temos um componente só, concorda? Aqui, ó, justamente aqui, ó. Então, nós temos o 2H4, né, sendo exibidos aqui dentro da div. Então, de fato, o root ele está recebendo aqui uma div, um elemento só, né? Se nós salvarmos esse código aqui e esperarmos que o React ele mostre para nós, de fato, agora nós temos dois componentes sendo englobados ali por um componente pá, entre aspas, tá? Tem outros métodos também de resolver isso daqui, tá? Nós podemos importar também, chamar o método, ou a propriedade React Fragment, certo? No qual aqui, de fato, então, ele também está englobando em um componente principal, que seria o React Fragment, que é uma propriedade do React. Então, se nós vermos aqui, ó, voltando para a div, certo? Vou deixar no modelinho da div, porque é o que a gente vai trabalhar, e geralmente dentro do React, nós tomamos essas iniciativas justamente porque fica mais fácil da gente programar, da gente entender também da curva de aprendizagem, para a gente ficar um pouco melhor do que ver toda hora o React Fragment, tá? Se nós voltarmos à nossa aplicação e inspecionarmos aqui o nosso código-fonte da página, nós vamos ver que de fato foi criada uma div, certo? Que seria essa div principal aqui, e dentro dessa div tem dois H4s, né? Informando pra gente Hello World 1, Hello World 2. Perfeito, show de bola. Então a gente vai iniciar a nossa aplicação aqui. A gente vai começar então com componentes baseados em função, tá? Bom, o que seria o componente baseado em função? O componente baseado em função, basicamente, a gente utiliza para mostrar, exibir alguma coisa para o usuário final, né? Que seria o nosso cliente. Tudo bem. Dentro dessa teoria de mostrar, a gente não consegue alterar, tá? Se a gente utilizar um componente baseado em função, a gente não consegue alterar. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. A gente tem uma lista de clientes ali, a gente quer listar todos os clientes. Porém, a gente tem ao lado de cada cliente, a gente tem um botãozinho chamado editar. Quando a gente clicar ali, a gente não vai conseguir editar um componente que seja baseado em função. A gente só consegue editar os componentes baseados em classes, porque daí eles vêm com uma coisa nativa do React que se chama estados, né? O estado da aplicação, o estado do componente. A gente vai ver bastante isso nessa nossa série aqui de aulas. Mas, só para deixar bem claro, então, o componente baseado em função, ele não altera estado, ele recebe as propriedades, essas propriedades são renderizadas para o usuário. A gente vai entender agora, tá? Como que funciona. Bom, que de fato, então, a gente já tem a aplicação rodando, Hello World, né, e o Hello World 2. Eu vou tirar esse Hello World 2, tá? E vou manter esse mesmo código aqui para nós. Show de bola. Então, a gente vai criar o nosso primeiro componente aqui. Acho que fica bem mais fácil da gente entender o que eu estou querendo dizer. Então, a gente vai abrir, dentro da SRC, a gente vai abrir uma pastinha chamada Components. Beleza? Dentro dessa pasta Components, nós vamos abrir um arquivo chamado app.js, tá? Show, app.js. O que nós vamos fazer dentro do app.js? Como todo arquivo do React, nós vamos trabalhar todos os componentes, tudo. Nós vamos ter que utilizar o import React from React. Então, import React from React. Show, beleza. Nesse caso aqui, como nós já estamos renderizando o React DOM, tá? Utilizando o React DOM, perdão. Então, nesse caso aqui, nós só vamos utilizar o React DOM uma única vez, porque ele vai, de fato, pegar a nossa aplicação inteira ali, a nossa escala inteira de componentes e renderizar na página, tá? Renderizar na div root. Tirando isso daí, ele não tem mais nenhuma funcionalidade, a não ser, de fato, renderizar para nós o nosso componente. Show? Beleza. Então, voltando aqui no nosso app.js, já importamos o React, tá? Então, nós vamos aqui criar, então, uma função. Function, certo? Essa function vai chamar app e vamos abrir e fechar aqui as chaves, tá? Primeiro instante a gente não vai utilizar o ECMAScript aqui, mas eu vou explicar direitinho como que é feita a estrutura, o que geralmente é feito, tá? Bom, beleza. Então aqui a gente vai ter um return, show?
Dentro desse return, como nós vamos passar uma expressão, né, de fato, uma lista de componentes ali, algumas coisas mais específicas, então nós podemos abrir e fechar ali, então, os parênteses para nos auxiliar com isso, tá? Então, aqui dentro desse retorno, nós vamos abrir uma div, beleza? Dentro dessa div um H4, chamado Hello World. A gente vai ver se isso daqui está funcionando. Tudo bem, beleza. A função está montada. Porém, quando eu importar esse arquivo, não vai ter nada sendo exportado de fato, né? Então, nós sempre no término do nosso aplicativo ali, ou mesmo na função, nós temos que exportar isso daí para que na hora da importação nós recebemos esse retorno da função, tá? Então, eu vou colocar um export default, porque a gente só vai ter essa função nesse componente, app, e abre e fecha os parênteses, tá? Beleza, tranquilo. Até então aqui, na nossa página principal, então no nosso index, a gente não está importando esse app, a gente não está pegando ele de nenhum lugar, tá? Então vamos lá, import app from ponto barra, para ele pegar o caminho relativo, né, sempre, components, opa, saindo aqui, escrever aqui melhor, components, show, barra app. A gente não precisa colocar o app.js aqui nesse caso, justamente porque ele ele já pega a extensão do arquivo diretamente, tá? E aqui, ao invés da gente renderizar essa div e tudo, a gente vai renderizar o quê? O nosso componente. Deixa eu só. Aqui, então, seria app, fecha as chaves, tá? No auto close aqui do nosso componente JSX, tá? Se a gente renderizar de fato aqui, então, essa aplicação, ó, vamos ver que a gente já teve um errinho aqui. Então, componentes, object. Show, beleza. Vamos voltar aqui no nosso app.js. Bom, muito importante a gente ver esse erro aqui, então, justamente por quê? O porquê que nós utilizamos, né, a prática da Arrow Function, justamente para evitar isso daqui dando colapso com a função, tá? Então aqui ele só está mostrando que a composição dos componentes, ele não está sendo de uma forma objetiva, tá? Então o que nós fazemos, tá? Nós vamos retirar esse export default daqui, colocar de fato aqui na parte de cima, certo? E eu vou cortar isso daqui para a gente poder ter um código um pouco mais limpo, tá? O export default, vamos abrir uma Arrow Function aqui, então, com uma setinha para lá, e agora se a gente salvar é para ele renderizar, de fato ele renderizou, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está importando o nosso app, correto? Trazendo para o nosso projeto aqui, para o nosso arquivo principal, renderizando ele na root, certo? Sendo que dentro do arquivo app.js é que de fato está o nosso código JSX, tá? Show de bola. Beleza, aqui até então, tranquilo. E se a gente quiser deixar isso daqui, Pedro, um pouquinho mais dinâmico, tá? Como que a gente faz? A gente tem um tipo de transição de dados dentro do componente em função que chama-se propriedades, as famosas props, tá? Essas props, elas vão basicamente ser informadas no momento da renderização do componente. Então aqui nós estamos importando o app, né? Mas eu quero, nesse caso aqui, ele escreva hello Diego, hello Pedro, Pablo, tanto faz, né? Um nome qualquer. Então aqui nós passamos uma propriedade chamada nome, certo? E nessa propriedade nós passamos Pedro. Só isso? Ainda não. Retornando aqui, não alterou nada no nosso código, tudo bem. Retornando agora aqui no nosso componente, de fato, nós temos que passar agora um argumento, né, para essa função aqui chamada props, né? Aqui poderia ser um nome qualquer, tá, pessoal? Aqui é só props porque ele é mais intuitivo, né, dentro da programação aqui. Então a gente utiliza bastante os nomes intuitivos nas variáveis, nos nossos argumentos, justamente para a gente entender de uma forma melhor, tá? Então ao invés de dar o hello world aqui no caso, eu vou abrir e fechar as chaves, certo? E vou colocar aqui props.nome. Show? Então, de fato, aqui então a gente já tem o resultado de Hello Pedro, né? Se a gente quisesse ter aqui, no caso, então, outras propriedades, tá? A gente poderia, por exemplo, sobrenome Zuin, idade, né? E assim vai, então, a gente, 23 anos, tal. Então, aqui, de fato, a gente já consegue ter, então, essas props sendo recebidas através dos argumentos ali no componente principal, tá?
Então, só vou duplicar aqui. Então, aqui é sobrenome. Vou colocar Pedro props ponto sobrenome, certo? Aqui, então, seria idade. Idade, abre e fecha chaves. Props ponto idade, tá? Então, a gente já consegue aqui, então, ter um dinamismo aí nos nossos componentes bem mais fácil, né? Uma coisa bem mais fácil de trabalhar. Com as propriedades, então, a gente já consegue exibir bastante coisa, tá? Então, olha lá. A gente só esperar ele renderizar. Então, ó, hello, Pedro Zwin. Deixamos um pouco mais dinâmico, então. Idade 23, né? Poderia até colocar aqui depois anos, né? Anos. Então, aqui fica bem mais simples de trabalhar. A gente começa a entender como que funciona a comunicação ali dos componentes em React, que fica bem mais fácil, daí a gente já abre um leque de possibilidades para a gente aqui então, né? Passando então aqui, recapitulando, a propriedade no componente, na declaração do componente, tá? Dentro do componente, nós vamos ter que importar essas props que vêm via parâmetro da função, como isso daqui é um componente baseado em função, então significa que nesse index aqui nós estamos renderizando uma função, tá? Beleza. Como que seria o nome dos argumentos após a declaração de fato, o nome do nosso componente? Seriam as props, as propriedades, tá? Bom, dentro do componente nós temos as props e abrindo e fechando as chaves, dizendo para o JSX assim, ó, olha, dentro dessas chaves aqui, nós temos o código de JavaScript nativo. Por favor, me mostre. Show. Pegamos o objeto, o argumento props, passando aqui para dentro, justamente como ele vira um objeto, né? No qual a gente pode ter inúmeras ali propriedades sendo passadas, nós vamos pegar a propriedade nome, depois sobrenome e depois idade. Show? Então, isso aqui é o básico do componente baseado em funções, tá? A gente vai entender bem mais isso daí, a manipulação dessas propriedades conforme no decorrer das aulas, porém, o básico do básico é isso. Bom, a gente se vê na próxima, a gente se vê na próxima aula, no qual eu vou estar ensinando para vocês, então, os componentes baseados em classe. Aí fica um pouco mais interessante, a gente começa a manipular os estados, tá? Bom, sem mais delongas, bora codar.